A Acer no Brasil tinha alguns desafios, que era o desafio de toda multinacional quando chega num país de cultura diferente, de trazer e entregar a tropicalização dos produtos, né. Uhum, Então, ou seja, quando eu cheguei na empresa, tinha computador roxo, all-in-one amarelo, uhum. né. Não é que isso é ruim, é que isso vendia lá fora. Por que que tinha, por exemplo, um all-in-one amarelo? Naquele momento a Acer tinha uma relação próxima com a Ferrari, e a Ferrari tinha o amarelo e o vermelho como cores Aham. chaves, né. Então isso para a Europa vendia muito bem, mas o brasileiro olhava aquilo ali e falava assim: "Olha, isso é difícil". Aí tinha uns designs extremamente refinados e tudo, mas com cores que para o mercado brasileiro também não funcionava. E eu cheguei para o pessoal e falei: "Olha, a gente tem que ajustar tudo que a gente está fazendo. Se vocês querem ter sucesso no Brasil, vocês têm que me dar a liberdade de conseguir ajustar a estratégia do país, né". E o que que seria ajustar a estratégia? Conceber produtos que o Igor vai comprar, que eu compraria, que o consumidor compraria, Aham. né. Então a gente começou, primeira coisa, acertar o tamanho das telas, acertar a configuração certa, eh, cores, ponto de venda, posicionamento. Então, assim, a gente fez um 360 muito forte na companhia. Passado esses 2 primeiros anos, né, que foram anos, assim, bastante desafiadores, ali estava no momento da Copa do Mundo no Brasil e tudo, todo mundo só queria saber de comprar televisão, né, o computador não era a primeira escolha. A empresa começou a dar um turnaround, e a gente começando com um projeto de gaming, né, Tá. computadores para gaming no Brasil, que era algo novo, que todo mundo tinha um console, tinha alguns jogos que executava no computador que não precisava de tanta performance, mas a gente estava nesse caminho de crescer a tecnologia de gaming, que era uma tendência mundial que a Acer estava investindo. A gente foi tocando em paralelo, arrumando a linha do lado de cá e tocando em paralelo o business de gaming. No terceiro ano da companhia, a gente teve um resultado bastante positivo em comparação aos resultados anteriores, e o negócio começou a engrenar também a parte de gaming. Qual que foi o assim, ter esses produtos voltados para o mercado gamer, eh, precisa também de uma estratégia para a pessoa para o cara conseguir comprar esse computador, Exato, né. exato. Ele não pode apenas se encantar pelo produto, ele precisa pelo menos sentir que ele consegue ter aquele Isso, produto ali. isso. E como porque assim, a estratégia da você falou que passou pela Positivo, e eu acho que eles tiveram um grande sucesso quando eles, popularizaram, porque eram computadores de entrada, no máximo médio ali, que dava para tu pagar em 10 vezes e tudo mais, né, não sei como é que funcionava, se tinha algum tipo de parceria para estar nas lojas ou se como é que funcionava, mas no teu caso com o computador gamer que tem um ticket um pouco mais Com alto, certeza. qual que era a estratégia? A estratégia foi muito interessante, porque o produto que vendia nos Estados Unidos, que era o maior mercado naquele momento de gaming, eu não conseguia vender no Brasil. Então, a gente teve que criar uma Preço? preço. Tá. O preço não atendia, e algumas configurações eu senti que estavam muito elevadas para a necessidade de um público, que estava começando. Então a Uhum. gente criou uma estratégia: eu vou lançar um computador alto, tipo triple cheeseburger, Uhum. mas eu vou vender o double cheeseburger aqui, né. Que é ba eu não sei se eu tô falando merda, mas aí tu me ajuda. Que é o seguinte, esse daqui é É pro o cara aspiracional, desejar, aspiracional. e aí tu, porra, consegue construir uma imagem, uma autoridade com esse bagulho Isso, aqui incrível, e a galera vai e adquire o que ela consegue adquirir. exato. Então a gente lançou, um produto extremamente aspiracional, uma Uhum. configuração alta, mas focou no volume que o consumidor tinha condição de adquirir. Aham. A maioria das vendas no início era muito interessante, que a gente acompanhava as vendas, eram na parcela, Igor. Então o cara olhava a parcela, o que cabia ali Uhum. no bolso, o cara ia lá e comprava. E eu gostava de ir no ponto de venda. Eu lembro que uma certa vez a gente foi numa loja da Fenac, Aham. tinha Fenac ainda e tudo, né? E eu estava nessa loja e vi uma pessoa lá
pedindo um financiamento, comprando equipamento e tudo. E aí eu me interessei em perguntar, falei, olha, você está investindo aí no primeiro computador e tudo? Tô aí, mas qual que você vai levar? Eu falei, ó, eu vou levar esse aqui. Eu falei, mas por que você vai levar esse? Esse é o máximo que dá para caber a parcela. Uhum. Então, naquele momento, ele estava comprando uma parcela que comprometia 20% do salário dele. Ele era tão aspiracional que ele falou, olha, eu estou disposto a 20% do meu salário pagar a parcela, mas eu quero ter esse equipamento de gaming. Então aí começou uma onda, né? Os jogos começaram a exigir também mais recursos gráficos. Cada dia que passa, Sim. o nível de realismo dos jogos, né? De 3D, realismo, formação de imagens e também até a forma de carregar, começou a exigir um hardware maior. Hardware maior, o preço foi assumindo. Uhum. Então, a máquina de game é muito interessante que quando a pessoa compra a primeira vez, você entra e você não sai. Porque você comprou o primeiro equipamento, você fala, eu quero mais. Aí você vai para o próximo equipamento. No próximo equipamento você fala, poxa, eu estou competindo, eu acho que eu preciso de algo melhor. Uhum. Então, hoje, o equipamento de gaming, ele é trocado na média de 24 a 36 meses. Um computador normal, estatisticamente, ele é trocado a cada 5 anos. Então, o ciclo de vida do gaming, ele é muito mais rápido, ele evolui muito mais rápido. E isso foi uma das estratégias da companhia quando veio para o Brasil, e isso é o que reflete hoje no mercado. Hoje a Acer tem, na média, 60% de mercado no Brasil de Nossa. gaming. Então, 60% do mercado brasileiro de gaming hoje é Acer, É o produto cara que Acer. ele compra um computador pré-montado. O computador hoje, o volume de vendas hoje está muito no notebook, Tá. né? Existe o desktop hoje, gaming, mas eu vejo que no Brasil vende-se mais notebook gaming do que desktop gaming. Pela seguinte razão, o desktop ele é para um cliente, vamos dizer assim, para um consumidor, que ele quer uma performance diferente, e aí ele tem um problema que ele não tem a mobilidade. Uhum. E hoje é muito comum os amigos se reunirem uns na casa dos outros, cada um levar seu notebook, fazer realmente esses campeonatos ou essas interações em conjunto. Então a mobilidade é muito importante. Quando você é um hardcore gaming, aí que você precisa de uma máquina mais pesada, aí você tem aquele gabinete grande, você tem configurações ali o céu é o limite. Né? Ali você pode... Mas a gente focou muito na mobilidade. A gente também tem um desktop, mas o grande lance é a mobilidade e a usabilidade, porque você tem um computador game, mas você pode trabalhar com outras coisas. Agora, o mais legal desse lance do computador gaming é que a gente achava que ia vender para quem é jogador. A gente começou a descobrir um público totalmente diferente. Por exemplo, a gente descobriu um público de arquitetura. É bom, seu equipamento ele tem lá uma placa de vídeo que faz a coisa. A gente descobriu um público que faz edição de vídeo, né? Que precisa fazer renderização, precisa fazer edição de imagem. Então, assim, às vezes você vai em estúdios hoje, você vê vários equipamentos gaming nosso dentro de um estúdio. Cara, eu posso dizer que eu tenho um notebook Acer Gamer que eu comprei em 2018. Ele tem uma 1050 Ti das antigas, que a gente já usou bastante aqui para streamar, para fazer live. Olha lá, já tá ali, ó, tá vendo? Olha lá. Esse é dele, E a gente usou um equipamento que era para jogar, que eu comprei para poder de fato jogar quando eu estiver numa viagem ou qualquer coisa assim, eu gosto bastante. Mas ele no fim acabou sendo usado bastante aqui, já salvou a nossa pele aqui algumas vezes. Pois é. Então você vê que realmente essa vertente de gaming é uma vertente que no Brasil cresceu muito forte. É um mercado que assim, ele todo ano ele cresce duplo dígito, né? Então é um mercado com um potencial enorme. Nossa. E não o outro mercado, que é o mercado tradicional, o notebook tradicional, ele não cresce na mesma velocidade.
E nesse trabalho, quando você me perguntou da carreira, da ascensão, de todo esse processo, quando a gente começou a criar todo esse ecossistema no Brasil, de game, colocar sabores diferentes, tropicalizar o produto, dar realmente características que o consumidor valoriza no mercado, a operação teve um desempenho muito bom. Aí me convidaram para ir para a América Latina. Entendi. Aí, quando me convidaram para ir para a América Latina, eu falei, nossa, imagina um brasileiro aqui indo para o México, indo para esses outros países aqui, eu estou acostumado a montar computador, criar estratégia para o Brasil, né? Como é que a gente vai fazer isso? Eu dei uma pensada, falei, bom, gosto do desafio. Já peguei o desafio do Brasil, então agora... Gosto do desafio e gosto do incremento salarial. Também, né? Eu falei, também. Né? Eu falei assim, vamos... Mas é uma posição de responsa pra caramba, porque tu vai precisar entender todos os mercados. A cultura que é o mais desafiador, é a cultura, a língua, às vezes, né? Mas, no final das contas, o produto segue a mesma estratégia, né? Você criar o produto certo, para o mercado certo, para o canal correto, né? Então, eu assumi inicialmente a maioria dos países da América Latina, com exceção do México. Então, fiquei no Brasil, mas já trabalhava para a América Latina. Aí, quando foi no final de 17, meu chefe falou, olha, a sua posição no Brasil acabou. Eu falei, não, fui demitido, né? Acabou a minha posição. Ele falou, não, agora você tem que vir para os Estados Unidos, porque você vai também tomar conta do México, que é o segundo maior mercado depois do Brasil. Então, mudei para os Estados Unidos com a família em 2018 e comecei a estar mais próximo ali desses outros países, mas sempre tendo um carinho, um foco muito grande no Brasil, né?